Eu sinceramente acredito que não existam palavras que sejam suficientes para expressar a verdadeira sensação que uma mulher sente ao parir. Até porque, como tudo na maternidade, o parto também é pessoal e intransferível. São muitas as variáveis, mas uma coisa tem em comum. Independente da via de parto, ao receber seu bebê nos braços, sua vida nunca mais será a mesma. O parto é, sem dúvida, um dos momentos mais transformadores na vida de uma mulher que decide ser mãe. É a concretização da espera. É o nascimento de uma nova versão sua. Se eu estivesse dando essa cabeça no puerpério, eu não ia conseguir chegar até o fim, ao mesmo tempo que uma outra versão é deixada para trás. E é o tão sonhado encontro com quem, há poucos segundos atrás, fazia parte de você. E que, a partir de então, nasce para um mundo novo. E pro episódio de hoje do Mil e Uma Tretas, a gente vai falar desse momento especial que é o parto. A verdade é que o parto existe na vida de uma mãe bem antes do momento em que a bolsa estoura ou onde ela entra numa sala de cirurgia para uma cesárea. São 9 meses, na maioria dos casos, se preparando, entendendo qual é o melhor caminho para você e para o seu bebê, que podem, no final das contas, serem bem diferentes do que foi planejado e das expectativas que foram criadas. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. E para falar desse momento tão único na maternidade, nós temos 2 convidadas que vão compartilhar suas experiências. A atriz que teve um parto natural em casa, a mãe do Otto, Sophie Charlotte, e a cantora que teve 2 partos cesárea, mas no primeiro passou 39 horas num trabalho de parto, a mãe da Liz e da Ive, Taeme Mariotto. Muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Além das nossas convidadas, nós também temos a honra de receber a nossa plateia de mães do Mil e Uma Tretas, que você em casa também pode fazer parte. Só se inscrever no link aqui na descrição. Sejam muito bem-vindas! Gente, agora tem aplausos, porque temos plateia, a gente tem aplausos. Eu amo, eu nunca me senti tão representada nessa plateia, porque esse tema que tanto me frustra. E aí eu já sei que temos muitas mamães que também passaram por essa frustração, não é mesmo, no parto? Mas eu vou começar com a minha amiga que participou já desse Mil e Uma na primeira temporada. Um dos primeiros episódios, né, Sophie? Sim. Foi tipo o 2º ou 3º, mas foi pela TV, né? Você estava Foi gravando online pela TV. Exato. E é responsável, né? Uma grande responsável do meu maternar. Porque foi através, né, da sua maternidade que eu falei, caraca, isso pode ser muito poderoso e muito lindo. E, enfim. Foi um instante inesquecível, né, amiga? Quando você pegou o Otto no colo, eu lembro da roupa que você tava, longa assim, e você de costas com ele. Me deu um negócio, uma emoção, aí você virou e eu acho que a gente sentiu mesmo na mesma hora, assim. Foi muito mágico. Nasceu ali. Também. Eu fico arrepiada de lembrar. Eu lembro do quarto, eu lembro que a gente estava eu lembro do quarto, não era o seu quarto, era o quarto... Tinha uma beliche, tinha alguma coisa exato, assim. Era o dele com os irmãos. Eu lembro perfeitamente. Vindo uma vida toda dizendo que jamais seria mãe, que não queria, não é mesmo? Por favor. E eu sei que o seu parto, pra mim, assim, foi um sonho, né? Pra mim, olhar de longe, eu falo, gente, que parto maravilhoso. Você teve o presente de tudo dar certo, né? Exato. Conta pra gente um pouquinho. Então, meu desde parto... a escolha. Foi a primeira pergunta, na verdade, era como você imaginou e como realmente foi. Eu acho que o seu foi próximo do que você... Foi próximo, mas se transformou, porque eu acho que quando você... Primeiro que assim, a gente tem que lembrar que a palavra parto, no nosso vocabulário já está atrelada a uma coisa difícil, dolorosa, demorada, enfim. Eu acho que durante a minha gestação, eu estudei bastante e fui tentando desmistificar e tirar os conceitos que eu tinha, porque assim... Ia nascer, o momento ia chegar, então eu tinha aquele tempo... A única certeza é que vai sair, né? Exato. Isso é a única como coisa, a gente não sabe, porque realmente é o mistério da vida, não é um parto que... O parto, ele não tá ligado a controle, a gente não controla esse evento. Então, assim, a minha ideia inicial, quando eu engravidei, era de ter um parto natural, hospitalar. Vamos dizer assim, era tudo normal hospitalar, que era o conceito que eu tinha na minha cabeça. Aí eu fui estudando e eu fui entendendo, eu me aproximei muito de uma equipe do parto humanizado do Rio de Janeiro, que é uma equipe toda que vem desde enfermeira obstétrica, obstetra,
até o pediatra, que é o pediatra do Otto até hoje. E aí, claro, existe o parto humanizado hospitalar e existe uma vertente do parto humanizado domiciliar, né? Que foi o meu, foi em casa. Mas isso foi uma construção aos poucos, ao longo da minha gestação, com todos os exames e tudo, eu fui me empoderando desse evento, entendendo como ele está ligado à fisiologia, como ele é um evento fisiológico, e fui construindo isso. Ao mesmo tempo que eu construía essa possibilidade, eu abri a minha cabeça para a possibilidade da cesariana, se necessária. Então, assim, eu fiz uma abertura de caminhos. Eu preciso me preparar para o que eu desejo e sabendo que, graças a Deus, existe a medicina que pode interferir e ajudar se necessário. Então, esse era o meu ideal, assim. Eu desejo esse parto domiciliar pela privacidade, por todos os benefícios que o meu estudo me mostrou que apresentam quando você tem um parto natural domiciliar bem assistido, bem planejado, com a possibilidade de uma remoção se precisar hospitalar. Assim como eu precisava me preparar se aquele plano não fosse como eu tinha idealizado. Acabou sendo, mas eu já estava com isso na cabeça. E durante o parto em si é esse evento que você não controla e que pode demorar 40 minutos. A gente tem amigas que tiveram partos muito tranquilos, assim, falam, nossa, foi... E o meu levou um tempo maior, ele foi nascer de manhã, é uma dor muito desconhecida, eu fui entendendo o meu corpo no processo, assim. Mas a minha experiência foi muito positiva e eu acho importante também falar disso, dessa possibilidade de que não é somente dor, não é somente sofrimento ou descontrole, o parto também é o portal nosso de encontro com os nossos filhos e de muito empoderamento com esse processo, entendimento de com quem você está, qual a sua equipe, o seu companheiro, se ele está com você, ou companheira, né, assim, quem está com você nesse momento, é bom que esteja alinhado também na sua ideia, porque eu não conseguiria passar pelo parto domiciliar se o meu companheiro, pai do Otto, na época, o Daniel, não tivesse topado a mesma ideia junto comigo. E a Heloísa Lessa, que foi minha enfermeira obstétrica, já tem para lá de 1000 bebês que já nasceram com ela, então... Eu tô lembrando o que eu senti quando a Sophie veio da outra vez, que eu fui embora apaixonada, né? Eu fiquei uma semana falando da Sophie, repetindo frases. Eu já tô igual aqui. Meu Deus. Eu tô aqui só ouvindo ela falar, perdi o rumo. Fala aí alguma coisa. Aquelas estão até com vontade de vou tentar embora. outro pra tentar o natural. Eu faço isso. né? Outra semana, outra vez que ela veio, ela foi fora da vídeo. curva, é um Ela saco. foi embora, eu falei, eu tô apaixonada. Eu não sei, não consigo me controlar. Mas Aí eu lembrei, voltou tudo agora, tô até nervosa. Fala você que eu tô querendo ter um filho com a Sofia agora. Aí o que a amiga fez? Falei assim, não posso mais ter esse parto, vou fazer o quê? Quem é o pediatra? Não posso mais pegar a doula, a enfermeira, a médica, já foi, passou. Quem é o pediatra? Aí fui lá, peguei o pediatra do Otto. O Otto foi tomar um primeiro remédio com 6 anos de idade. 6 anos. Não, nunca precisou de antibiótico. Não, 6 anos. Corta para o meu filho com 1 mês tomando antibiótico. Então, assim, não é referência, entendeu? É fora da curva. Sim, tô brincando. cada caso é um caso. Conta pra gente, Taeme. Que daí eu acho... O oposto. A gente sabe Isso que é tão legal, né? A gente tá aqui pra isso, pra mostrar, enfim, como é tão pessoal e intransferível Exatamente, tudo. Eu idealizei algo parecido com o dela. Eu não tinha essa vontade de fazer o domiciliar. Eu achava que era demais, assim, eu queria muito estar no hospital, para se acontecesse qualquer coisa, eu, sabe, não era tão confiante assim. Mas eu me preparei muito também. Eu fiz fisioterapia pélvica o tempo inteiro, assim, durante a gestação inteira. Então, a minha irmã, que é muito parecida comigo fisicamente, ela tinha tido já 2 partos normais. Então, eu tava bem pensando assim, tudo igual, nascer até no mesmo dia que ela, vai ser igual, né? 2 anos depois, né? Eu falei, vai ser tudo igual da Priscila, com certeza eu vou conseguir, né? Vou arrasar. Fiquei esperando entrar em trabalho de parto, deu 39 semanas mais um dia, estou lá, lua cheia, tava só esperando, né? 3 horas da manhã, pá! Explodiu, né, a bolsa, assim, eu senti um poc, literalmente, assim, um barulhinho, assim, daí começou a vazar. Tss, eu falei assim, acordei e falei, amor, meu marido, né? Falei, eu acho que eu tô fazendo xixi na calça. Que essa é a impressão que você tem, né, a primeira.
Aí eu fui... Não é igual nos filmes, né? Não é. Não é, gente. Não é o... Não. Eu tô fazendo xixi nas calças. Eu tô fazendo xixi nas calças. Eu tô fazendo xixi nas calças. Aí eu fui pro banheiro, assim, meio dormindo, meio acordada. Eu falei assim, ué, mas eu acho que minha bolsa rompeu. Aí eu sentei. Eu lembro que eu sentei no vaso sanitário, assim. Aí não parava. Eu falei, mas esse xixi não para nunca, né? Eu falei, nunca acaba. Eu falei, gente, eu acho que minha bolsa rompeu mesmo, né? E nisso, meu marido já acordou, já foi escovar os dentes, tava tudo nervoso, tenso, assim. Nunca vou esquecer na vida, pausa pro que aconteceu. Ele olhou pra mim assim e falou assim, que pasta de dente é essa? Eu olhei a boca dele toda branca. Era um creme. Eu falei assim, é creme de assadura, pelo amor de Deus. Que eu já tinha deixado um combo organizado em cada quarto, em cada banheiro, né, pra dar banho. Eu amo. Cheguei em casa, ele olhou assim, dele, como é que eu vou tirar isso dessa boca? Eu falei, sabe não Deus, vai, sei amor, que nunca mais, dependendo da pomada, nunca mais. Eu amo quando eles vêm com um problema, a gente passando o que a gente tá passando, eles vêm com como é que eu tiro, mas foi sei bom, lá. que daí eu tava numa tensão, e foi bom que eu dei uma gargalhada tão grande, 3 horas da manhã, que eu falei, ai, foi bom pra eu relaxar esse creme de assadura na boca dele, enfim. Aí eu fui, tomei meu banho e tal, avisei no grupo, que já tava com o grupo pronto, com toda a equipe, arrasando, né, doula, com enfermeira obstetra, todo mundo, tinha um monte de gente no grupo. Eu falei assim, então vamos lá, né, vai acontecer, então vamos, todo mundo, e foi pro hospital, né, depois de tomar banho e tal, eu cheguei lá, quase nada de dilatação, tinha meio de dilatação. Começou aí, né? Falei, nossa, e não tinha nada de contração. Nada de contração, só que tinha estourado a bolsa. E a dor tava já não, muito... não tinha dor zero, nenhuma. normal. A dor vem na contração, não tinha né? nada, porque a dor vem na contração, eu não tinha nada de contração. Aí eu fiquei, a minha doula chegou junto comigo lá e ela falou assim, você quer começar, você quer descansar ou você quer fazer algumas atividades para ver se a gente impulsiona, né, um possível trabalho de parto aí. Porque eu não tinha entrado em trabalho de parto ainda, né? Era só a bolsa. Aí eu falei assim, não, vamos fazer atividade física, vamos lá. E vai, senta na bola e faz isso, faz aquilo, não sei o que, e anda e tal. Gente, sério, um crossfit, assim, eu fiz desde a hora que eu cheguei, umas 5 da manhã no hospital, até meio-dia, mais ou menos, do outro dia. Eu tava morrendo de tanta atividade que eu tinha feito para tentar impulsionar e nada. Nada. Aí meu médico chegou e falou, Taembi, vamos... Induzir. Falei, vamos, né? Eu não queria. Isso aí já tinha quanto tempo, mais ou menos? Quase 12. E nesse tempo você não teve contração? Nada de contração, nada de dor, nada de nada. Só tava assim, musculosa, né? De tanto que eu tinha malhado. Só crossfit. Pra tentar. Aí meio-dia, mais ou menos, meio-dia, 1 hora, a gente começou a induzir. Aí depois de um tempo que começa, depois que você induz, né? Começa a dor. Aí começa a dor. Porque quando você induz, diz que dói bastante mesmo. Diz que a indução é uma dor maior do que a contração normal, né? Do que quando você entra Não, e principalmente de a maneira indução natural. com a bolsa rota, né? É. Porque eu, Quando por você exemplo, induz no meu parto eu senti quase nada. Eu tive um parto, como você falou, rápido e eu até arrisco dizer com muita vergonha, assim, sentindo que eu senti prazer no meu parto. Foi muito louco. A Lanoleta falou alguma coisa do tipo pra mim Eu tenho também. registros, assim, que você vê que eu tô vivendo uma coisa muito louca, vídeos e tal. Mas a minha bolsa não estourou, ela só estourou no expulsivo. Mesma coisa. E eu não induzi nada. Então, eu acho que isso muda muito a experiência e também acho importante dizer, né? Porque se você tá lá com a bolsa estourada, sem nenhuma contração, já são cenários totalmente opostos. É importante você que tá grávida aí entender todos os cenários. Ter essa noção, E aí também já ter o tempo que você quer ficar induzindo. Eu vou induzir durante... Claro que você tem que conversar com o médico, né? Pra ver se ele concorda, mas vou induzir durante 12 horas. Não, meu limite é tanto tempo. Enfim, eu fui induzindo. Sei que chegou meia-noite, eu não aguentava mais. Foi aumentando a dose. E assim, tava dilatando muito pouco. Tipo, quase nada, assim, sabe? Bem devagar, quase parando. Então, já tava dando quase 24 horas. Eu acordada, porque, claro, eu não descansei, né? Meu médico falou, descansa um pouco. Mas eu quis tentar, porque eu falei, acho que vou arrasar, né? Vai começar o trabalho de parto depois de um tempo, né? Que já e tá a gente com a nem faz rota. ideia do cansaço que vem. Nossa, logo ali. É muito cansaço. Do que tem depois, ali, logo né? ali, depois logo que pegou depois, o bebê. o desespero que é, A gente não faz a né? menor ideia. Volta! Exatamente, isso aí. Eu lembro das pessoas falando assim, manda pra maternidade pro bebê pra você dormir um pouquinho depois do parto. Eu falei, Deus me livre, eu quero ficar com ele comigo 24 horas. Você não sabe o que tá vindo, a gente não sabe
Não, a gente não sabe, a gente não sabe. Eu sei que deu meia-noite mais ou menos, tava com quase nada de dilatação, não lembro exatamente quanto, e eu falei pro meu médico, eu falei, doutor, não quero saber, eu quero dar uma descansada agora, porque eu já tinha noção, já tinha acompanhado minha irmã, até depressão pós-parto dela, falei assim, então assim, eu já tenho ideia do que vai vir, né? Então eu prefiro dar uma descansadinha, já que eu tô um tempão acordada, e amanhã de manhã você vem e a gente faz uma cesariana. Falei, a gente estava com cardiotoco, estava com tudo acompanhado, tudo perfeito. E o bebê estava bem, estava tudo perfeito. Falei, a gente pode fazer isso? Ele pode, não, tranquilo. Falei, então tá bom. Deitei pra dormir da meia-noite até às 5 acordei com aquela contração, aquela dor. Entrei em trabalho de parto. Aí eu entrei mesmo, ele falou, eu falei, doutor, entrei em trabalho de parto, agora eu entrei mesmo. Agora vamos Ele falou assim, e aí, você quer tirar de cesariana ou você quer esperar mais um pouco? Ele falou, tá, tranquilo, a gente tá acompanhando, tá tudo saudável com a bebê, né? Eu falei, ai, doutor, será? Ele falou assim, olha, se você quiser, foi seu sonho, né? Foi a vida inteira pensando no parto normal e tal. Falei, então vamos tentar. Falei, vai que, né? Agora, né? Agora é meu corpo mesmo, né? Mas remédio, nada. Ele falou, então vamos. Gente, das 5 da manhã até as 5 horas da tarde do outro dia. 12 horas, mais 12 horas em trabalho de parto, né? Cheguei às 7h30 de dilatação. Não passava disso, não passava. Ficou umas 4 horas em 7h30, não passava. Até que chegou às 5 horas da tarde, eu falei, eu não aguento mais. Gente, eu não tinha força. Claro. O médico pedia para eu ficar numa certa posição para tentar fazer alguma coisa, uma manobra e tal. Minha perna tinha que fazer assim, ó. Não aguentava, não tinha mais força nenhuma, não tinha. Eu falei, eu não aguento mais, eu não vou conseguir ter força para o expulsivo. Eu falei, não tenho. Acabou. Aí, daí meu marido, você tem certeza? Porque eu ainda falei, na época, eu falei, você precisa, quando eu falar que eu quero desistir, você vem e você fala pra eu continuar e tal. Ele falou, tá bom, pode deixar. Ai, E aí, quando ele chegou, falou assim, não, amor, você vai continuar. Eu falei, não vou continuar com ele. Acabou, não quero mais saber, vamos lá. E aí, até tomei analgesia, mas, gente, não adiantou nada. A analgesia não pegou? Não pegou. Não pegou. Você tem noção? Ai, gente do céu, Eu olha. tenho, meu primeiro parto também, eu não sentia tanta dor, eu sentia dor, mas não provavelmente 100% a dor, né, do normal mesmo, mas eu sentia um pouco de dor e sentia tudo, assim, tanto que eles tentaram me apagar, né, eles falaram, minha pressão começou a subir, a gente vai ter que entrar em anestesia geral, eu não vai me apagar, não vai me apagar, por favor, espera só sair, dissolve e depois eles me apagam, me apagaram depois. Mas assim, eu senti tudo não, também. Eu também, era insuportável, ainda parece que voltou mais forte, ainda deu uma amenizada na analgesia, de repente voltou, pá, com tudo, assim, eu falei, não suporto mais, não aguento mais, vamos pra cesariana. 5 minutos depois, tava ali, fez anestesia, o neném nasceu. Eu falei, o quê? Eu fiquei 39 horas, quase 40 horas. Cesariana. Desde do parto, desde da bolsa. Da decisão que você teve. Eu falei, não tô acreditando. E saiu em 5 minutos. Por isso que na segunda, assim, a segunda você marcou direto ou você tentou? A segunda, eu pensei assim, eu fiz até a fisioterapia, mas bem menos, porque estava na pandemia, então daí já não dava mais para fazer tanto. Eu cheguei num ponto que eu falei assim, doutor, se por um acaso agora, que eu cheguei a 7h30 de dilatação, pode ser que meu corpo relembre, quem sabe, né? Dilata com tudo, né? Eu falei, se eu não tiver esse sofrimento de dilatar com tudo... tipo, eu chegar na maternidade e falar assim, olha, você já tá com 5. Tudo foi maravilhoso. Eu falei, não custa sonhar, né? Se fosse assim, não custa né, sonhar. amor? Pois é, não dilatar com tudo, mas se chegar na maternidade, tá com 3. Não, 39 depois horas. 4, 5, rapidinho. Sim, eu falei, sim. se eu chegar e já estivesse escapando, eu falei, nossa. Eu falei, vou arrasar no parto normal. Eu falei, mas se eu chegar lá e tiver um de dilatação, esquece, tchau, vai ser cesariano. Aí eu lembro que quando eu comecei as primeiras contrações, eu não rompeu a bolsa, só começaram as primeiras contrações doloridinhas. E eu tinha o plus que eu tenho trombofilia, tive algumas perdas gestacionais e tudo, e eu já estava sem anticoagulante, porque no final da gestação, você tem que parar. Você tem que dar uma, Pra não ter hemorragia. um tempo, E eu já estava num pânico, assim, de acontecer alguma coisa e eu ter que ir para parto cesariana e eu ter acabado de tomar um anticoagulante. Eu estava em pânico de acontecer alguma coisa. Eu falei, o quê? Eu falei, eu vou ficar esperando. Já estava começando contração. Eu falei, já está na hora. Eu falei, eu sei que se eu esperar um pouquinho, umas 12 horas, vai sair. Porque já começou com contração dolorida, assim. Não tão dolorida, mas estava melhor do que o outro cenário. Ela viria de parto normal, a segunda, viria.
Só que tinha essa questão do anticoagulante, que eu tava com muito medo, muito medo. Aí eu falei assim, doutor, eu vou pro hospital, eu já tô com contração dessa vez. Falei, se eu chegar lá e tiver com uma dilatação boa já, aí eu espero um pouquinho, vamos lá, quem sabe, né? Cheguei lá, acho que estava com 2 de dilatação só, eu não lembro exatamente quanto, mas estava com muito pouquinho, eu falei, não. Falei, eu não vou ficar nessa de ficar esperando, vai que aconteça alguma coisa, vai que eu perca essa menina hoje por causa de trombose, alguma coisa do tipo. Eu falei, não. Aí o médico falou, Taíbe, tudo bem, deixa eu só terminar de atender, que ele estava atendendo uns pacientes, estava tudo marcado, que ele faz fertilização, né? Minha segunda foi FIV, por causa das perdas. Ele falou assim, muita gente veio de fora, então se você puder esperar um pouquinho, que é muita gente de fora que veio aqui para fazer o procedimento agora e tem que ser exatamente agora. Ele falou, se você quiser, eu largo tudo. Eu falei, não, de jeito nenhum. Tem essas mãezinhas aí, futuras mãezinhas. E daí 7 e pouco você vem. Daí ele foi 7 e pouco, a gente tirou e foi numa boa. Mas veio na hora que ela precisava nascer também, porque também foi. Entrei em trabalho de parto, entendeu? Isso já é um sinal importante, então, né, de maturação, quando você consegue isso, né? Acho que tem muitas questões, né, de medos, né, tudo que você passou, você querendo ou não trouxe, né, para essa segunda gestação também, todos os medos e tudo que a dor, né, eu acho que assim, quando eu estava passando pela minha dor do parto, que foi bastante intensa e demorou uma madrugada toda, eu senti bastante nas costas e uma dor, eu não sabia nem localizar, assim, onde que eu tinha que fazer a força, eu entendi muito na reta final do expulsivo, mas eu lembrei de uma frase durante todo o processo que para mim é importante, e talvez seja para outras mulheres também, que a única dor que existe que não é para o mal. Exatamente. Ela vem para o bem. Então, assim, toda dor que a gente vive na vida é para anunciar que alguma coisa tá errada, que a gente tá doente, que, sabe? Nosso corpo se comunicando. Exato. Total. E eu acho que uma das grandes viradas de chave com relação à gestação, ao parto, à maternidade, é essa virada de chave do que a gente entende como a dor, a dor do parto, ai meu Deus, sabe assim, tudo que é um desafio, um mistério, e virar para o fisiológico mesmo, né? Retomar um pouco as narrativas, como esse programa consegue brilhantemente, que são plurais, e ao mesmo tempo encontrar o seu caminho original, né? Se informar, ir procurando, que é assim, ter curiosidade, não se conformar tanto com as informações que já vieram de antes, né, da sua criação ou de outras. Você vai navegando e hoje em dia já tem muito mais publicações, tem muito mais documentários sobre o tema, sobre o nascimento, sobre a importância desse nascimento enfim, como a gente lida com esse processo. E com profissionais também que você confie, né? A gente falou muito aqui no episódio das gravidez, né, cheio de grávidas aqui na plateia, da importância de um plano de parto. Então, que é isso aí que a Sofia está falando, de você ir se informar para poder fazer as suas escolhas e deixar seu parceiro ou parceira alinhadíssimo com você, para poder ali, quando você estiver na partolândia, enfim, te lembrar e te fortalecer nas suas escolhas. Então, saber o que é induzir, para quando você estiver ali no olho, você saber tudo o que está acontecendo. E mesmo você fazer escolhas conscientes, né? Antes de você estar lá, né? Já ter tudo ali e saber que mesmo você escolhendo tudo aquilo, talvez, como, né? Não saia como planejado. A gente já ouviu aqui, não saia do jeito que você planejou. E daí a Sofia traz também que ela se preparou né, e abriu a possibilidade também para uma cesárea, se necessário. Eu lembro que eu falava muito isso antes do meu parto. A gente falava, né? Eu falava que eu queria um parto gentil, que eu queria muito parir vaginal, mas que se eu precisasse ir para uma cesárea, estava tudo bem. E a gente falava muito isso, só que daí a Tayla teve que ir para uma cesárea. E eu sei que até hoje ela carrega essa dor com ela. Até hoje não é bem resolvido para ela. Até hoje, por isso que ela começou o episódio... Ela vai chorar com certeza. Ela começa o episódio fazendo piada, mas ela se culpa, ela e mais várias de vocês aí na plateia, porque eu eu leio um pouquinho sobre vocês e assisto uns depoimentos de vocês antes, já tem um monte chorando aqui, que não se perdoou até hoje, entendeu? E daí eu até vou aproveitar e chamar a Lê, que é o nosso saque da mãe hoje, que a Lê, você falou umas coisas que eu achei muito, muito legais, mas eu vou deixar até você falar, assim, né? Que é você ter se preparado muito tempo
para o seu parto vaginal, estudado muito para ele, e no seu primeiro filho não ter conseguido, e você só foi se perdoar no segundo, quando de fato você pariu vaginal, e foi entender que a via de parto não era sobre a via de parto. Então eu acho que o seu depoimento pode ajudar a Tayla e várias outras colegas aqui na plateia. Conta pra gente um pouquinho aí do quanto você se culpou. A maternidade transforma, todo mundo sabe. Mas eu tive o Benício, hoje ele tem quase 4 anos, e eu tive ele de 41 semanas, mais 5 dias, com uma diabetes gestacional controlada, com uma equipe no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade de poucos mil habitantes, assim, um bairro de São Paulo, menor, e que a gente foi buscar, a gente andava 80 quilômetros de carro para ter uma equipe, numa estrada de chão quase, para ter uma equipe que olhasse com respeito para o parto. E para mim, olhar com respeito era um parto normal, parto humanizado. E eu me preparei, estudei, li todas as cartilhas, livros, e acabou que eu tive que induzir por conta da diabetes, com 41 semanas, 40 mais 1, 40 mais 5, enfim, e eu lembro, foram 7 comprimidos de miso para tentar a indução e nada, 1 centímetro de dilatação. E aquilo foi, e eu lembro exatamente que quando a médica me disse assim, não vai dar parto normal, eu falei, como não vai dar? Vou te interromper para falar sua frase aqui, ó. 48 horas de tentativa, 41 semanas de preparo, 287 dias de mudanças e mais 6.000 horas pensando, estudando, falando, ouvindo, idealizando e sonhando com um parto normal. E aí Aí chegou a médica e falou para você, me disse assim, não vai dar. Ali, 7 comprimidos, a gente já foi além da medicina. A gente tá amparado com... Eu só não tinha doula porque não existia doula lá naquela época, né, 2021. E aí eu falei, não pode. E eu lembro, era do meio-dia e ela disse assim, às 6 da tarde, que vai dar 6 horas do último comprimido, ou vai estourar e vai, normal, em 10 centímetros vai nascer, doce ilusão, ou a gente vai ter que ir pra cesárea. E aí eu lembro que eu chorei, falei com a minha psicóloga, falei com todas as minhas amigas, falei, não, porque eu tô uma fracassada. Do que adiantou fazer fisiopélvica, fazer academia com 40 semanas, cuidar da alimentação, nutricionista. E aí fui pra cesárea. Eu sempre digo assim que não foi só a cicatriz que ficou de cicatriz nesse corpo depois da cesárea. Lá fui eu trabalhar isso muito, né? Trabalhar na minha cabeça, no meu coração. O Benício foi para casa em 2 dias, né? Fomos direto para casa. Nesse meio do processo, queria ter outro filho. Tive uma perda gestacional. Não vou ter mais filho. Não vou. Veio o Valentim, meu bebê arco-íris. Botei na cabeça. Vou tentar um parto normal. Já estava aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. Buscamos uma equipe, preparo, tudo. E aí já começa a abrir possibilidades, porque lá na mesa cirúrgica a maternidade me mostrou a primeira lição. Sendo mãe, a gente não tem controle. E a gente quer controlar. Eu sou muito. Mulher é controladora? Não, imagina, que isso? Nisso eu queria assim, eu vou abrir a cesárea, mas eu quero parto normal. E foi indo, e veio 38 semanas, nada. 39, nada. 40 semanas, nada. E aí a minha médica disse assim, Ale, assim, 40 para 42 é o esperado. Não, porque imagina, esse bebê não nasce nunca. E eu não tinha diabetes dessa vez. E acabou que 41 semanas ela falou, vamos induzir? Aquilo desmoronou, assim. Eu falei, de novo, sabe? De novo esse trauma. E aí eu fui, a gente colocou o balão. E quando saiu o balão, saiu com quase 6 centímetros. Ou indução de balão. E com ocitocina, aí aquela coisa, meu corpo não entrou em trabalho de parto, mas ele precisava nascer, estava 41 mais 5 dias. E ele veio de um parto normal, que foi assim, o renascimento do meu perdão. Porque quando eu entrei comigo mesma, porque quando o Valentim veio, 12 horas depois ele foi para UTI, um bebê de 4,330 kg. Uau! Sim, ele foi para UTI e ficou 5 dias, né? E por que será?
porque ele vomitou um líquido bilioso que não se sabia se era uma obstrução intestinal. E não foi, daí veio a culpa. Nossa, foi para UTI, esperei demais. Não tem nada a ver, era o organismo dele. Mas com aquele processo todo de eu ter tido uma cesárea, 2 dias depois, o meu bebê estava em casa. Tive uma perda. Realizei o sonho do parto normal. Meu bebê, cheguei em casa sem o meu bebê. Então, assim, tudo isso, hoje, 11 meses depois, eu abracei a Ali lá atrás, que eu fui entender que o ato de coragem não é deitar numa cama, abrir 7 camadas, sei lá quantas camadas, é ter um parto normal, 39 horas. Mas o ato de coragem é você se tornar mãe, abrir isso e se perdoar quando a gente idealiza e abre, que nem a Sophie falou, abrir janelas para ver as possibilidades dessa transformação, sabe? Você fala outra coisa aqui que eu gosto muito. Quando fixamos o olhar para uma só opção, a chance de frustração é muito maior. Quem ainda não se perdoou do próprio parto, levanta a treta aí pro alto. Deixa eu ver. Você já perdoou? Quem não se perdoou ainda? 1, 2, 3, 4, 5. Cadê? Vai, apresentadora. A apresentadora. Gente, a gente tem que se acolher, né? É muito um processo muito único mesmo, porque, cara, minhas duas não tem nem o que discutir. Minha filha nasceu com percentil 3, ou tirava ou morria. A mesma coisa que meu outro filho. Aliás, meu outro filho já falei, mas enfim, vai que alguém caiu aqui no primeiro episódio. Meu filho, eu tive que escolher quem que salvava. Se desse para salvar um, quem que salvava. Ou seja, eram situações muito extremas, não tinha opção. Mesmo assim, eu não me perdoo. Né? Não me perdoo, não sei se é essa a palavra, mas mesmo assim, é uma tristeza na minha vida. É uma tristeza ali que tá ali. Eu vejo muito assim, essa questão, Tayla, da gente, é um sonho que a gente não realizou, mas sobre a vida do outro. Porque a outra vida que tá aqui não é sobre você, não né? é sobre você. Também, né? Também é você. Mas é a sua expectativa. E aí vem a maternidade nos mostrar isso, a expectativa nossa na vida dos nossos filhos. E isso não é só no parto. Mas eu acho que um dos grandes problemas para mim com relação à maternidade, eu tô me sentindo quase num algodão doce falando, né, de uma experiência tão positiva, assim. Porque eu vou falar de outra agora também muito forte, que me guia. Eu acho que a maternidade pra gente está muito envolvida em um monte de crenças sociais e culturais, né? E o parto, a forma que a gente lida com a maternidade, com o crescimento dos filhos, o que eles fazem, o que eles não fazem, o que eles comem, o que eles não comem, como é que eles vão na escola. Isso não para, né? Essa pressão social. Sim. Só que quando o Otto nasceu, eu abri a porta e tinha aquela imagem, né, de vai sair uma Sophie e vai começar uma outra Sophie. Você já sabia? Você já tinha consciência? Isso eu ouvia da minha obstetra, das minhas amigas, a Carol Figueiredo. Você foi muito jovem, né? Fui com 26 para 27. Muito jovem. E a Carol Figueiredo, minha melhor amiga que tinha tido filho, 2. E com essa equipe, então ela me apresentou a equipe que me trouxe, que, enfim, fez o nascimento do Otto junto comigo. Tem episódio comigo. Com a Carol aí, se alguém não tiver ouvido. Foi muito forte. Nessa despedida, eu tive uma ideia que revolucionou a minha vida. Eu me despedi da palavra culpa. Objetivamente. Falei, culpa? Não, porque eu tenho certeza que todas nós aqui vamos fazer tudo que for possível e impossível para os nossos filhos terem o melhor que a gente puder dar. Com certeza. Sempre. Como é que você fez isso? Quando a culpa tá chegando como uma, né, como uma, porque ela vai chegando. Uma pessoa, ela vai chegando. Ela vai chegando. Ela vai chegando como uma, né, uma coceirinha, um pensamento meio intrusivo que vai, né? Isso com relação a tudo, as nossas ausências quando a gente tem que trabalhar, tudo. Todas as nossas escolhas, as falhas, quando alguma coisa não dá certo de acordo com o que a gente estava imaginando. E nessa hora, lembre-se dessa frase, não, eu realmente estou tentando o melhor que eu posso.
A gente não tem outro, a gente só tem o presente. E se culpar não ajuda em nada. É essa frustração que a gente tem com as nossas próprias ações, que estão sempre voltadas para o melhor do filho. Então, assim, esses dias... que atrapalham a nossa felicidade. E o filho da gente precisa da mãe. disso, da gente atento, da gente encaixado na nossa vida. E se a gente não estiver bem com isso, você vai ter menos para dar, porque você vai estar tentando cobrir lacunas que não estão nessa relação com o filho. Vocês entenderam porque eu quero casar com ela? Todo Todo mundo quer casar com ela. Você né? entendeu isso aqui? A plateia inteira quer casar com ela. Não, lembra disso, gente. Vamos se despedir das culpas, do parto que não foi como tinha planejado, ou do que eu não estou conseguindo agora. Ai, a gente tem uma cobrança na nossa geração muito grande de ter muito tempo com os nossos filhos, né? Assim, o tempo, a nossa luta é com o tempo, e o tempo de qualidade. O tempo de quantidade, porque agora não é mais tempo de qualidade, agora é tempo de quantidade. Crianças precisam socializar, crianças precisam mais de outras crianças até do que da gente necessariamente. Eles precisam do nosso afeto, da nossa disposição, mas precisam de outras crianças, precisam de natureza, sabe? Precisam de alimentos de verdade. É meio isso. É tentar descomplicar também as nossas culpas. E o que é importante pra gente? Faz uma lista básica e se despeça das opiniões. Opinião também eu ouvi uma só para complementar, assim, que a semana passada eu fui num evento de maternidade e eu vi a Isa, que também já veio aqui, Minitel, acho que é isso, eu sou ruim de nome. Educadora. Maravilhosa, e ela fala assim, que mãe que erra querendo errar? Não, eu vou errar aqui, eu sei que isso aqui tá errado, eu vou errar aqui porque eu vou errar, eu quero errar. Escolhi hoje errar. Não existe isso, Eu quero pegar. A gente erra sem saber, erra tentando acertar, erra tentando dar o melhor, erra tentando fazer o certo, né? Uma frase tão óbvia, simples, mas que talvez eu estivesse precisando ouvir no momento, eu não sei, vive assim, nossa, é óbvio, só que por que não é no nosso dia a dia? Por que na hora que a gente vê que a culpinha vem, que a coisa vem, a gente não consegue simplesmente lembrar disso? Não, peraí. E a gente está aprendendo. Eu estou aprendendo com o Otto. E nessa relação, assim como eu vejo você aprendendo com o Francisco e aprendendo com a Tereza, que são duas crianças diferentes, de idades diferentes e com personalidades. Cada criança é única. Então, assim, é a minha relação com o Otto que eu aprendo... acabo replicando coisas da minha mãe comigo e tento fazer disso uma seleção do que faz sentido com o Otto e o que não faz eu posso me despedir, agradecer. Então, assim, mas eu tô aprendendo com ele. Ninguém ensina pra gente nada sobre relacionamento, nada sobre ter filho. Na escola a gente não tem aula sobre isso. Não. Nada sobre nada. Inclusive a gente cresce sabendo que é natural. Nasce um filho, nasce uma mãe, amamentar é a coisa mais fácil do mundo, é tudo instintivo. Amamentar é instinto. E o que a gente traz, na verdade, é o nosso passado com a nossa mãe. É o que a gente vem muito forte, vem forte, não adianta. Você já deve ter se pegado falando assim, alguma coisa assim de você vai ver só se você não... Você fala, meu Deus, você tá falando exatamente igual minha mãe falava comigo no mesmo tom. Que é coisa que eu falava assim, eu não vou falar. E aí você acaba pegando. Por quê? Porque não ensinam isso, na verdade, é a escola que a gente teve, né? Aí é isso que ela falou. Você absorve aquilo que é bom, que foi muito positivo, que vocês deram certo na vida. E aquilo que já não funciona mais tão bem, aí você vai e ressignifica, você aprende. Você se culpou muito tempo depois do parto não ter... Você ter ido para cesárea? Ouvindo o seu relato, parece que você se livrou. Se foi dessa culpa, super bem, que você já jogou, você está bem resolvida. Sou muito bem resolvida em relação a isso. O meu medo, até hoje eu fico pensando assim, meu Deus, eu poderia ter esperado muito tempo e poderia ter dado algum problema. Isso aí eu me pegava pensando, só que eu também, nossa, foi isso que eu pensei, eu falei assim, gente, eu dei o meu melhor. Eu fui até, tipo assim, entrei em trabalho, tentei induzir. Entrei em trabalho de parto normal mesmo, entrei em trabalho mesmo ativo, entrei. Então eu vivi tudo. Parece que a gente tem que dar uns cheques, eu tenho essa sensação, eu posso estar errada, mas eu tenho a sensação na minha cabeça que se eu tivesse, tipo, tido oportunidade de ter esse processo,
acho que também seria um pouco... Óbvio que eu acho que eu ainda estaria... Como eu idealizei muito, talvez eu ainda estaria frustrada. Mas você viveu tudo isso, assim. Você esperou, a bolsa estourou, você foi, você sentiu a contração, você teve a dilatação. Não aconteceu. Mas assim, eu não tive nada disso. Então, mas é isso que eu penso. Eu passei só por falei, tudo. eu só queria... Eu fiz a banheira em casa, porque eu cheguei até... Na segunda eu contraí, tive contração 3 em 3 minutos, nananana. Então você passou Cheguei lá, também. tive 1 centímetro de dilatação, pode voltar pra casa. Voltei pra casa e eu fiquei com 1 centímetro dilatado 3 dias com 1 centímetro dilatado. Até é bom relatar isso, porque assim, eu tive a contração de 3 em 3, de 1 em 1, vem pra cá. Fui pra lá, tava com 1. E aí as contrações diminuíram de novo, Gente, cada voltou organismo normal. é cada organismo, não adianta. Não, e a gente vai como se a gente tivesse essas metas para cumprir, né? Tem que parir desse jeito, tarará. E falando ainda sobre culpa, né? Do tipo isso, pelo menos isso eu senti, aquilo como se tivesse... E não tem, a gente precisa se livrar e entender que tem uma culpa aqui. Isabela Oliveira, eu queria dar o microfone na mão você, que eu achei muito maravilhosa, que de todas as culpas, essa é uma culpa que a gente vê pouco as pessoas falando sobre ela e tendo coragem de expor. E ela é mais comum do que a gente imagina, do que parece. Então eu queria que você contasse um pouco aqui, que você falou... Não era apaixonada pela minha filha na gestação, não era o maior amor do mundo, e no parto a mesma coisa, não foi amor à primeira vista. Então, acho o seu relato importante, porque também a gente cresce ouvindo que tudo acontece Que muito vai tocar rápido, sininhos, muito naturalmente. Que você vai olhar e se apaixonar, e o amor é uma construção, né? Então, assim... Meu parto foi extremamente rápido, eu tive um parto vaginal, foi muito rápido. Então, eu cheguei na maternidade 2h15, eu já estava muito louca na Partolândia. 5h51, minha filha nasceu. Porém, foi um processo muito rápido e o que a minha obstetra explicou foi que foi muito rápido e meu corpo não estava preparado para aquilo. Então, ali na hora do expulsivo, a minha filha começou a baixar o coraçãozinho, a gente precisou fazer uma epísiodo para ela conseguir sair. Ela saiu, ela nasceu totalmente desacordada, nota 4. Eu fui entender só isso depois, porque eu estava bem longe assim mesmo. E aí eu tive hemorragia. Então, perdi muito sangue. O meu marido diz que para ele era um cenário de guerra. Então, assim, eu não tive esse time de olhar para minha filha e falar, uau, me apaixonei. Não tive mesmo. Foi, de fato, uma construção. Eu não peguei ela na hora que ela nasceu, eu não tive golden hour, eu não amamentei, porque eu só não desmaiei, mas eu fiquei desfalecida mesmo. Até comentei com as meninas o quanto a fotógrafa do meu parto foi sensível, porque ela olhou e ela falou, eu não vou continuar aqui. Eu volto amanhã, porque tava feio mesmo a situação. Minha última foto sou eu, assim, transparente, meu marido pegou uma prancheta lá me abanando. Então eu não tive isso do amor, eu não amei a minha filha quando ela nasceu. E quando as pessoas perguntam isso, você amou sua filha quando ela nasceu? Eu falo, não. Meu Deus! Gente, não amei. E na gestação... e muitas mulheres. E é muito engraçado porque geralmente são mães que dão esse julgamento pra gente. Claro. Como você mas não o amou? julgamento sempre vem das mães. E eu acho... É muito... Gente, é a porcentagem mínima de mulheres, porque os homens, amor, não estão nem aí. Ou é mulher ou é mãe. Ou é mulher ou é mãe. Não, e eu arrisco dizer ainda que as que julgam são as que sentiram alguma coisa parecida e nunca tiveram coragem de assumir nem pra elas mesmas, sabe? Exato. Não, e eu assumia super, eu não amei ela quando ela nasceu, eu também não amei depois quando ela veio no meu colo, ela veio pro meu colo e eu precisei tirar ela porque eu precisava vomitar. Então eu não tive isso de, ai, nossa, que amor. Foi realmente uma construção. Venha depois aquela paixão, hoje não preciso nem dizer pra nenhuma de vocês aqui o que é sobre esse amor, mas na hora não foi, na gestação também não, eu sou muito visual, então pra mim era como que eu amo uma pessoa que eu nem sei quem é, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu matar essa curiosidade, quem aí sentiu amor, amo na gestação? Na gestação, ai. Amava, querido? Amava? Muito. Não, hoje eu tenho consciência que não se compara ao que foi construído até aqui e com certeza amanhã já vai ser mais do que hoje. É uma coisa então louca, mais na barriga. Mas o meu foi depois com a barriga já maior e ele mexendo. Também. Foi aí que começou a coisa. Mas começou... Para mim são duas emoções que eu tenho grandes e muito distintas. Primeiro, agradecer esse relato, muito importante. Eu acho que a gente tem uma pluralidade mesmo. Assim como temos pessoas, temos histórias e todas são válidas. Então é isso mesmo, ainda mais num evento tão forte, né, de risco. Acho que aí é que tá. O parto é um evento que tem risco. É um evento fisiológico
que na sua natureza tem risco, independente do cenário. Seja parto domiciliar, hospitalar, cesariano. Sim. Isso faz parte, tá? Porque às vezes a gente escuta os relatos num parto como o seu, a gente fala, que medo. Então eu vou marcar o meu, porque aí eu já tiro esse risco. Não, o risco faz parte desse evento, tá? Você entrou em trabalho de parto, estava tudo bem, quando você entrou foi muito rápido e você teve umas questões que aconteceram porque tinham que acontecer da natureza desse parto, né? Específicas a isso, que determinaram muito desse susto, imagina o seu espanto, né? Você está entre a vida e a morte, aquilo. Quando o Otto nasceu também foi um espanto absoluto. Quando o Otto nasceu eu perguntei, como segura ele aqui? Aí eu lembrei, não, é meu. Aí eu, peguei ele muito molinho, muito frágil, né, assim. E aí começou, mas a sensação que eu tinha duas emoções. A primeira, um amor. E um amor meio, bum, que caiu assim. Amor. Constante. Para sempre. Um vínculo para sempre. Mas tinha outro, e esse foi o mais surpreendente, que era a paixão. E a paixão pelo Otto tem uma dinâmica inversa da paixão romântica com alguém que eu vá me relacionar, que é você se apaixonar muito por uma pessoa, achar ela incrível e vai meio se desapaixonando, transformando aquilo em amor. Com o Otto foi o oposto. Começou, ai que gracinha, e aquela paixão foi crescendo porque exponencial, assim, de acordo com o desenvolvimento dele e com o desenvolvimento da nossa relação. Então é uma paixão que só cresce, eu acho que é isso, assim, a diferença para mim. Porque o vínculo da maternidade, ele é construído, a nossa relação é construída com o tempo, a gente tem que se libertar um pouco disso. No meio disso também tem o baby blues, tem a depressão pós-parto. Eu não tive a depressão, mas eu tive um pouco de baby blues e muito intensa, totalmente ligada também a hormônios, né? A gente nunca pode deixar de se enxergar como seres com muitos fluxos hormonais, a gente ainda fala pouco disso. O parto é cheio desses picos e um vai puxando o outro. Então, se você tem alguma intercorrência, você passa por uma cesariana, porque não teve, você também vai cortando, se você bota anestesia, você corta um encadeamento de hormônios, e mesmo com todos eles rolando soltos, como foi o meu caso, o baby blues veio. Então, assim, porque é isso, de repente, muitos hormônios, de repente... É muito parecido comigo, seus relatos são muito parecidos com os meus. E ainda tem uma coisinha que a gente ainda não tocou, né, não falou, né, que é a violência obstétrica. Ah, não, que num sim. episódio, você deve ter dados aí. Tenho dados. Levantamento da Fiocruz mostra que 30% das mulheres atendidas em hospitais privados sofrem violência obstétrica e no sistema SUS, né, Único de Saúde, Sistema Único de Saúde, a taxa é de 45%. E esse número, gente, a gente tem um episódio só sobre isso, vale lembrar que são mulheres que tiveram a consciência da violência que sofreram e denunciaram. Esse número é infinitamente maior e, segundo a nossa convidada desse episódio, chega a 80% no SUS, principalmente mulheres pretas. Então, assim, é muito assustador os números de violência obstétrica. Por isso também o plano de parto é tão importante também, para você ter consciência de todas as suas escolhas e o que foi respeitado e não respeitado. E de ter o seu parceiro ou parceira muito atento, porque para além de todas as suas escolhas do natural, enfim, desse encadeamento aí que a Sofia estava falando tudo mais, a gente tem que estar atento, porque a gente pode sofrer uma violência sempre a qualquer momento. Então, você vai falar, vamos escolher sua equipe. Nem todo mundo consegue escolher a sua equipe. Muitas mulheres vão conhecer aquelas pessoas na sala de parto. A gente está aqui falando de um privilégio do privilégio, né? Somos todas aqui mulheres brancas, né? Assim, falando de um lugar de privilégio absoluto. Não é o espelho do Brasil, mas também eu acho que é importante falar que não é o espelho do preparo da comunidade médica com relação a humanidade necessária para esse evento. A gente está no momento mais poderoso e, entre aspas, mais frágil ao mesmo tempo. Vulnerável, na verdade, né? A gente está em trabalho de parto, que todos os bichos, quando vão parir, eles procuram lugares muito reservados, né? Para não ficarem vulneráveis. E, às vezes, a gente está ali com uma equipe que diz frases como, por exemplo, você não quis ter um parto natural, agora aguenta. Você não queria isso? Ah, mamãe, você não sei o quê. E aí, vão te induzindo para aquilo ser um risco.
você nem estava achando um risco, mas de repente, dependendo do que vão te falar, você pode perder aquele poder. Então a gente tem que retomar muito, né? E ficar muito atenta, ter parceiros muito sagazes. Quem tiver do nosso lado, seja mãe, seja parceiro, seja parceira, quem tiver, para estar atento, porque a gente entra numa partolândia. Sim. Os hormônios tomam conta. Eu lembro do meu parto de o tempo todo perguntar, tá tudo bem? Tá tudo bem? Mas tá tudo bem? E a gente aí eu perguntava refém, pra minha enfermeira obstétrica, que eu tinha encontrado, tinha uma relação, mas ela, né? E eu perguntava pro Daniel, tá tudo bem mesmo? E aí ele falava, não, tá tudo bem com o Otto. Então, e aí eu ganhava um gás para seguir, porque é muita responsabilidade, né? Eu vou até chamar para conversa a Marisa, que é psicóloga perinatal e parentalidade também, para contar pra gente um pouquinho aí. Você já deve ter tido muitos relatos de mulheres se culpando ou que passaram por algumas situações. Chega muitas mulheres muito ansiosas, porque, lógico, é um sonho, o parto, idealiza de uma tal forma, aí chega muito nervosa. Na verdade, a psicóloga perinatal ela pode até acompanhar o parto hoje em dia. Ah, que coisa boa, não sabia. Isso só mas na assim, rede privada, provavelmente, ou não? Sim. Na verdade, tem a lei 14.721, que a gestante ela tem o direito no psicólogo perinatal, né, na equipe. E o que acontece? Ela já conhece a paciente, faz um pré-natal psicológico antes, né? A gente então sempre já reforça aqui a importância do pré-natal psicológico. Exato. Não substitui a doula, não substitui o acompanhante. Ô, Taeme, você teve esse acompanhamento psicológico? Eu tive da minha doula. Da sua doula. Que ela foi inclusive antes da minha casa. Foi algumas vezes, e a gente fez também à distância. Então, a Cacau me acompanhou em todos os momentos. E ela estava lá, assim, desde a hora que eu falei da bolsa, a outra foi a primeira a responder. Então, ela estava a todo momento mesmo também nessa questão psicológica. Não era uma psicóloga, era a doula junto comigo, mas que me deu todo o apoio, assim. Qual foi o seu maior desafio, você acha, assim, até hoje, né? Quantos anos seus filhos têm? Eu tenho uma de 5 e uma de 3. E até hoje, a Liz assim, e a Ive. Qual o maior desafio? O maior desafio de todos, assim... Gente, eu acho que o maior desafio de todos Porque cada hora, cada fase é um novo desafio. A gente sempre acha que o atual então, é o maior, né? O de agora... Cada um... mas mais ou menos. Você sempre fala do seu puerpério. Do sono. Porque agora eu tô numa fase muito deliciosa. Então, essa que é a questão. Eu tive a época da amamentação, mas graças a Deus engatou e eu fui super bem nas duas. A Liz amamentei quase 2 anos e a Ive 1 ano e pouquinho e ela que quis sair. Então, assim, eu realmente tive uma experiência muito boa com a amamentação que nem todas as mães têm. Eu sou frustrada nos dois. Não. O quê? Ela teve 2 anos amamentando, ela ainda tem mais. Mas foi por conta da pandemia também, enfim. Tudo acabou ajudando, né? A questão do sono, privação de sono. Gente, minhas filhas até hoje acordam. Entendeu? Assim, a minha também, até hoje. Até hoje. Mas é que hoje eu liberei a cama. Teremos esse episódio. Olha lá. Cama compartilhada? Eu super também. Não tem o que ela fazer. acorda, mas hoje. Então eu fiz as pazes já. Já não é mais eu sofri muito até, sei lá, 2 anos e meio. Hoje ela acorda, entra, eu acho delicioso. Noite que às vezes raramente ela não vem. Eu acordo e falo, cadê, né? Faltou. Eu raramente elas dormem comigo, assim, né, na cama mesmo, mas quando elas vêm no meio da noite, vem uma delas e fica no meio da gente, eu falo, ai, que delícia, né? Porque eu sei que passa, gente, passa. Então, assim, façam cama compartilhada, é uma delícia, não tem problema nenhum, sabe? Eu só acho que não pode fazer desde o começo de ficar aquela coisa assim obrigatória, porque daí a criança sofre depois para o próprio quarto, claro. Mas se permita, porque passa rápido demais. Então esse foi um desafio que eu enfrento até hoje, na verdade, que elas não dormem tão bem, assim, sabe? As duas? Dizem assim, né, eu pensando no segundo, né? Não, se o primeiro não dormiu, o segundo vem e dorme. Eu falo, quem me garante? Vai nessa. As minhas, quando elas acordam 2 vezes, eu tô super feliz, assim, sabe? Daí 2 vezes cada uma delas, 4 vezes, né? Mas às vezes acontece elas dormirem a noite inteira. É raro, mas às vezes acontece. Eu falo, gente, não acredito. Foi a noite inteira, mas é bem raro.
elas dormirem assim a noite inteira. Mas daqui a pouco já vai estabelecer. Não, mas eu já tô bem feliz, porque assim, era 17 vezes, assim, entendeu? Chegou a ser 17 vezes numa noite. Eu acredito. Então, uma hora muito, dorme, gente, uma hora dorme. Então era desesperador, então eu tô muito no lucro, Os 2 anos vezes. foram passando, eu falei, uma hora ele vai dormir. E que horas que ele dorme? Ele dormiu. Quantos anos? A noite toda, ele tá com 9 agora. Então, A gente- deixa eu lembrar. a gente o parto eu lembro tudo. As outras coisas eu não lembro tão exatamente. 3 para 4. Já passei daí. Eu também. A gente vai criando umas metas imaginárias que também eu já entendi que não são saudáveis. Eu sofria muito criando essas metas. Aí quando eu falei, minha filha não ama dormir, e é isso aí. E aí a cama compartilhada me salvou, e aí já não é mais um problema. Elas não gostam de dormir, não tem o que fazer. Não dá. Isso, muito curiosa, muito mas ativa. certeza que vão gostar de dormir na hora que chegar na adolescência. Certeza absoluta. Então, aí você vai dormir. Ó, quando chegar na adolescência, tu vai dormir. Aí tem que acordar. Não vai dormir. Você tem que acordar pra ir pra escola, entendeu? Ou não vai dormir, porque vai... Aí vem o problema da criação, né? Aí você nunca mais vai dormir, na verdade. Quando chegar na adolescência, a gente nunca mais dorme. É a forma de educar e fazer dar certo. E você criar crianças que querem ir pro céu. Porque, olha, gente do céu, como é difícil. Que desafio. Nossa Senhora. Eu falo que eu tenho uma sanguínea e uma colérica em casa. Né? Você tem temperamento. E a colérica é assim. Que é de 3 anos. Tenho quase certeza que é colérica. Não tenho tanta certeza assim, mas quase. Ela fala assim, eu falo, filha... Se você ficar fazendo isso, vai ser difícil eu vou sair pra viajar. Ela fala, pega suas coisas e vai. É assim, não, entendeu? E um dia, parece que nada de sentimento, nada de empatia. A minha, esses dias eu falei, filha, se você não organizar esses livros, eu vou tirar um livro, daí vou dar pra doação. Ela pode pega esse aqui que é o que eu gosto menos e pode levar pra doação. Entendeu? É assim. Mas assim, não, ela tem coração sim, pelo amor de Deus. Vai ficar ali, a gente não pode rotular nossos filhos. Mas gente, eu acho um desafio muito grande, porque não dá pra educar igual. Porque elas são totalmente diferentes. Não dá. Uma que funciona para de 5 não funciona para de 3. Então, assim, esse é um desafio muito grande também, mas... Por isso que eu digo, vamos fica vivendo. só com fica só com ela é um desafio. Ela é a minha maior desmotivadora do segundo filho. Mas o segundo é bem mais leve. Em termos de tudo que você passou. Não é mais... Quem tem 2 aqui? Não é mais leve? Mas ela tem a Tereza, segunda, minha filhada, que veio pra, entendeu? Mais leve? Você não acha? Gente, o jeitão mais leve. Marido, a maioria das pessoas. Você que é exceção, Anjo. Não. Nossa, eu acho muito mais leve. O segundo. Porque você já passou por todas as primeiras vezes, sabe? O primeiro engasgo. Não, ela quase me bateu aqui no episódio de gravidez. Ela quase me bateu quando eu falei que o primeiro positivo é o que o segundo dela foi tão traumático, ela acha que do mundo inteiro também entendeu? Não, o segundo é muito... Eu falei, bom, o segundo de alguém que não programou com 6 meses de idade do primeiro, talvez, mas tamanha raiva no coraçãozinho. Eu queria falar sobre os números, né? A cesárea se tornou um dos procedimentos mais comuns no nosso país. Quase 50% dos brasileiros vêm ao mundo dessa maneira. E entre os países da América Latina, o Brasil está em primeiro no ranking, né? E vale lembrar que não estamos falando de escolhas conscientes, escolhas das mães, por qualquer vontade que seja o risco, e sim a indução do profissional ou do hospital pela rapidez desse processo. A gente tem uma doula, não tem aí... Vale lembrar, um dos principais recursos disponibilizados que o médico fala é a questão do tempo. Ponto exclusivo tempo, onde o hospital consegue se programar para a liberação das salas para os próximos partos. Então, fica a dica, fica atento. Eu me tornei doula por conta da minha primeira gestação, do meu primeiro parto, muito parecido com o relato da Alê. Eu tive uma gestação programada em 2019, quis gestar. E dentro desse caminho todo, com 28 semanas de gestação, eu não tinha um médico, justamente porque eu encontrava conveniência médica no desfecho final dessa gestação, que era o parto. E eu não queria passar por nenhuma violência obstétrica. Eu nasci de um parto muito violento para minha mãe e queria trilhar um caminho muito diferente. E aí, com muito apoio de muitas amigas do Rio, porque eu morei no Rio muito tempo e estou em São Paulo, o que é uma doula, o que é um parto humanizado, e aí eu fui entender, porque eu não tinha contato com isso, achava que era um parto em casa, na banheira, não tinha a menor informação sobre essas coisas. E aí, quando eu contratei uma doula, eu entendi o que era essa profissional.
Tive toda a gestação, rompi a bolsa, não rolou. 3 dias depois da bolsa rompida, indução, sem dor, sem contração, não tive nada. Fui para uma cesárea no momento em que não era mais seguro para mim e para o meu bebê. Mas só que eu me preparei durante 38 semanas para ter um parto via vaginal. E na minha família todo mundo teve parto normal. Então, nem passou pela minha cabeça a cesárea. Veio problema na amamentação, baby blues, depressão, não gostei de gestar, de ter meu bebê e o que eu fiz da minha vida. E aí, com 45 dias de pós-parto, entendendo esse sentimento dentro de mim, eu falei, não dá para ser difícil assim para todo mundo. Você conseguia nomear enquanto você sabia o que você estava passando na hora? Eu fui entender que eu tive depressão e que foi baby blues e que foi tudo muito junto e misturado, um luto muito grande. De quem era a Eda antes, de quem era a vida que eu tinha com meu marido antes, porque a gente estava 10 anos juntos, hoje a gente está 16, eu tenho já mais da metade da minha vida com ele do que sem ele. E foi muito maluco, né? Então, quando eu decidi ser doula, eu falei pro meu marido, eu acho que ele vai achar que eu tô maluca. 45 dias pós-parto, é o puerpério, vai passar. Só que eu não conseguia parar de falar de parto, de maternidade, de nada disso. E a fiz gente o curso. te entende. E aí, quando eu fiz o curso de doula, e entendi, né, parte desse processo de que o desfecho de um parto bom, o sucesso de um parto é mãe e bebê bem. E quando a gente entende esse limiar, é muito mais fácil da gente entender que o protagonismo, quem vai exercer é a mulher, ela vai decidir. Só que o que acontece hoje no Brasil para a gente ter essa porcentagem absurda, né, de cesarianas, é a conveniência, porque parir é político, não cabe dentro de uma agenda capitalista. Ninguém está afim de esperar o tempo do seu bebê. Por que eu vou esperar o tempo do seu bebê se eu tenho a minha família na minha casa? Então, a doula, ela é essa profissional que é treinada, capacitada, formada para acompanhar as gestantes, né, nesse processo de gestação, parto, pós-parto, amamentação, dependendo da formação que a doula exerce. Mas a ideia mesmo desse acompanhamento é que a gente possa verdadeiramente informar essa família sobre o que é a fisiologia do parto, sobre todas as intervenções que podem ser a evolução da medicina dentro de um parto via vaginal seguro, sobre as intervenções, as emergências, como aconteceu com a Isa. Legendar tudo para essa mulher fazer um plano de parto consciente, entendendo tudo. A doula, ela é a profissional que ela vai estar ali sem exercer nada técnico, então a gente não é habilitada a fazer exame de toque, ausculta, nada disso, mas a gente está ali o tempo inteiro cuidando desse ambiente para que ele seja sempre o mais alinhado com o que aquela família deseja, porque cada família é única, cada nascimento é único. Então, eu sempre digo para as minhas pacientes que não existe falar de parto sem falar de nascimento. É o parto daquela mulher e o nascimento de um bebê, e ambos precisam estar muito bem. Então, a doula, ela é essa profissional. Eu recomendo que tenham doulas, que busquem um pouquinho. Os maridos normalmente não entendem muito bem o que é uma doula. Alguém me disse isso lá fora. E, na verdade, a doula, ela não substitui ninguém, assim como nenhum outro profissional substitui a doula. Então, a psicóloga e a doula, elas trabalham dentro de uma equipe multidisciplinar que pode fazer a melhor assistência para essa família ter a melhor experiência possível. Então, o parto, ele precisa ser uma memória boa para contar. Eu, infelizmente, entendi isso muito tempo depois, né? Porque o Lorenzo nasceu de uma cesárea. E quando a Flor nasceu de um parto normal, eu me curei a Eda mulher, né? Esse lugar. E entendi que o sucesso é mãe e bebê bem. Será que a gente consegue se desculpar sem precisar viver um parto vaginal? Eu espero que sim. Não, mentira. Vamos lá. Eu queria muito falar... A Taeme se desculpou, eu queria só que ela desse essa dica, assim. Como pra você resolveu tão bem? Porque aqui os 2 relatos que a gente tem, elas se perdoaram porque viveram um segundo... a plateia tá ali, não. Ninguém se... Tipo assim, não talvez sem viver um... Mas eu acho que a experiência da Taeme, você que vai responder por você mesma, tá? Desculpa. Mas eu acho que esse fato dela... Foi 39 horas de... Mas tem gente que fica, marida, mais e não se perdoa e vai se culpar pro resto da vida. Eu acho assim, eu acho que a gente tem que pensar assim, fiz tudo que eu podia, igual você. Você fez tudo que estava ao seu alcance, não tinha o que fazer. Então você foi até onde você podia ir. E aí os médicos tiveram que intervir pro seu bem, pro bem do seu filho, porque no final das contas tem que ter a mãe e o filho bem. Então, o que eu pensava? Quando minha filha nasceu e ela estava super bem, eu só agradecia a Deus. Eu falava, tá tudo bem, tá tudo certo. Se foi assim, eu sou cristã, né? Então eu entrego tudo nas mãos de Deus mesmo e eu confio cegamente na vontade dele na minha vida. E aí, assim, eu consegui me perdoar, consegui entender, até mesmo com esse medo que eu tinha de, meu Deus, podia ter passado tempo. Gente, podia ter acontecido alguma coisa com ela e tal.
Eu falava, não, se Deus permitiu dessa maneira, ele permitiu e foi tudo exatamente como ele gostaria. Então foi assim que eu consegui me curar interiormente, entendeu? Eu tive várias perdas gestacionais. Quando você passa por isso, mais ainda, você valoriza o seu bebê bem. Ele tá bem, eu não vou me preocupar mais com o dia de parto, sabe? Ele tá bem e você só quer ver ele bem, você quer ficar bem para ele. Então aí você começa a pensar que é uma coisa assim, é uma coisa muito importante, sim. Eu queria muito ter tido parto normal também. Mas você começa a pensar que é supérfluo, perto de você ter o seu bebê vivo ali nos seus braços, sabe, bem. Então é isso que eu penso. Sabe, é a cura interior mesmo. Eu vivi uma raridade hospitalar. E com 33 semanas eu senti uma dorzinha abdominal. Eu falei, nossa, acho que é alguma coisa que eu comi, né? E deu ruim. Mandei mensagem para minha médica falou, toma algum remedinho e tal. Me prescreveu. Eu falei, vou tomar. Aí não tinha. E eu fui levantar para procurar o celular para comprar. E nisso a dor aumentou. Eu falei, ela falou, vai pro PS. Chegando lá, eles falaram, olha, vou só te medicar, mas assim, como o cardiotoco tá tudo normal, tal, vai tranquila pra casa. Aí eu mandei mensagem pra minha médica. Aí ela falou assim, não, faz o cardiotoco, eles vão te medicar, mas como que tá a dilatação? Eu tinha 33 semanas. Aí eles falaram, olha, tá com 1 centímetro, a gente vai internar, porque, né, só pra evitar que nasça, porque ainda são 33 semanas. Aí eu mandei mensagem para minha médica, falei, olha, porque eu tinha toda uma equipe, o WhatsApp com todo mundo. Aí ela falou, não, vamos para a maternidade que a gente tinha combinado se você aguentar. E isso, a dor começava a aumentar, eu falei, não, eu aguento. Eu não conheci a dor de parto, eu não conheci. Essa dor que eu senti foi de uma hemorragia interna. E o meu útero rompeu. Caramba! Mas mesmo assim, mesmo nesse cenário, você sente culpa de não ter tido um parto normal? Não há culpa. Mas a eu frustração. fico pensando, será que eu fiz alguma coisa que forçou esse rompimento? Claro que eu acho que não, né? Mas vem aquela neura de mãe, né? Mas assim, o que eu posso hoje é agradecer, porque o que salvou a gente foi a placenta. Eu fui pegar o meu bebê 10 dias depois. Eu sinto a culpa, mas é aquela culpa de mãe que eu sei que vai passar. E ser mãe de UTI é outra coisa que hoje eu carrego muito bem essa questão, porque eu tenho um grupo de mães da UTI que eu fiz amizade e isso, assim, não tem preço, sabe? Eu acho que a maior dica, que eu já falei isso aqui em outros episódios, é troque com pessoas que estão passando o mesmo que você, porque é tão plural, as possibilidades são tantas que muda demais, né? E só tem a lente para ver quem está compartilhando daquele momento parecido ou no mesmo tempo. Às vezes minhas amigas parindo agora é diferente de quando teve a Tereza, ela trocou muito menos comigo. Com o Francisco a gente trocava 24 horas, porque estávamos as duas ali parindo ao mesmo tempo. Então essa rede de apoio, ela é essencial. Agora, uma coisa que a gente não é criada, né, para atentar aos nossos instintos, às nossas sensações. A gente é acostumado a andar de salto alto, que não faz o menor sentido. E quando você sente essa dor, né, o que é esse remédio para bloquear uma dor, né, numa gestante? Então, assim, é um momento onde tudo que acontece com a gente é para ser levado em consideração. Eu só queria fazer uma ponte, né, do que a Júlia falou, de como porque tem que passar por um parto normal para se perdoar. Eu acho que, eu tenho certeza que não. O processo de se perdoar com as culpas e expectativas está na coragem do maternar para olhar as feridas, para não ferir. As nossas feridas. Então não é, tipo, o parto, né, normal que me curou, mas sim o meu bebê com 12 horas foi para UTI, eu devo chegar em casa, mesmo que tenha sido 5 dias, e o irmão dizer, cadê o bebezinho? E a culpa de escolher ficar com o mais velho para o mais novo. Então, é esse processo que a gente tem que entender que o ato de se perdoar, seja
do parto, da amamentação, de todas as nossas expectativas está dentro da gente. O nosso olhar para a maternidade é de que, pô, a gente é mulher, tem bicho mais corajoso do que ser mulher, mãe. E eu amo, complementando aí a frase da Sofia, a gente tem que estar encaixada, vou repetir para sempre, a gente tem que estar encaixada, eu saio sempre com as frases dela, a gente tem que estar encaixada para os nossos filhos, né? Eu acho que é um pouco isso. Eu queria dar umas informações que eu acho importante, porque a gente que já passou por isso, a gente já conhece um pouco de todos os nomes e, enfim. E imagino que para quem não é mãe ainda, ou tá pensando em ser, ou tá tentando, ou tá grávida, enfim. Então, existem vários tipos de parto, né? Assim, o natural é o que possui o menor número possível de intervenções humanas, que é o que a Sophie teve, né? O parto normal já é outra coisa, que é o parto vaginal, que pode ter intervenções humanas, né? Ou auxílio médico, no hospital, induzir, isso é um parto normal, vaginal. O parto cesárea, que é uma intervenção cirúrgica, e o que eu acho importante a gente ressaltar, porque eu só aprendi vivendo, que é o parto humanizado. O parto humanizado, para mim, era um parto natural ou normal. E não, o parto humanizado, ele pode ser cesariana, pode respeitada, ser, né? Exatamente, pode ser natural, normal, desde que você realmente seja respeitada. Então, todas as suas escolhas de parto sejam respeitadas. Inclui, obviamente, o mais possível, o melhor para esse bebê, né? O que seja, inclui isso, né? De ser a melhor situação para a mãe e para o bebê, o mais natural possível. E ainda nessa nossa luta de exclusão de culpas, que já são muitas, eu gosto de dizer que o parto normal são todos os partos. Todo parto normal é você ter seu filho no braço no final do dia, né? No final daquele evento. Então, ou é o parto vaginal, ou é o parto natural, ou é o parto cesárea, mas que no final das contas, normal é a gente ter o nosso filho nos braços no final, né? Porque tem o Le Boyer. Que isso? Que é um parto que é onde é o parto que o bebê não toma o banho de cara, o ambiente de pouca luz. Tem um nome, eu não sabia também, por isso que eu estou falando. É um parto específico que deixa o bebê chegar como? No lugar mais confortável, pensado na experiência do bebê, Aí né? tem o da água também, né? Tem Aí tem o parto da água e parto de cócoras. E eu queria muito falar, não sei se a nossa doula tem... Eu lembro de um episódio que a gente teve que não foi o episódio do parto, acho que foi o episódio dos pediatras, ou com o Daniel Becker, que explica que o parto... Foi o seu pediatra. Foi o meu pediatra, que o parto... Do portal que ele fala. Que ele explica que no parto vaginal, ele tem muitos benefícios que a gente já sabe, né? Mas, inclusive, que ele pode alterar, ou melhorar, ou influenciar, não lembro a palavra exatamente, na imunidade dessa criança. Gente, né? Que memória, marida. Que falou de parto, amor, guardei aqui, entendeu? Não, você fez até a comparação da Cora com o Francisco. Foi, e aí na hora eu falei, Cora e Francisco tivemos a mesma maternidade, comemos a mesma coisa, fizemos tudo igual, meu filho tem tudo que você possa imaginar, a filha dela não tem nada, foi o parto normal, falava a mãe se culpando. Doenças e viroses. Esse episódio é maravilhoso. É o pediatra da Cora e o pediatra do Chico. E eles falam do quanto... do que a gente pode fazer, né? Que essa gestação... a hora do bebê realmente querer nascer, querer entrar em trabalho de parto. Por mais que tenhamos, né, filhos prematuros, aconteceu de ser a hora dele por momento. Não, né, aquela coisa do marcar horário, de fazer realmente esperar um neném. Por mais que você escolha uma cesárea, esperar o momento do neném nascer, porque isso é extremamente importante para a fisiologia, biologia da saúde dele, né? E eu acho que tentar repensar também a questão da cesárea, se informar antes mesmo, um pouco mais, tentar entender quem são esses profissionais, com quem que você vai estar, qual é o parâmetro deles, como eles costumam trabalhar, porque tem muitos médicos que falam, eu faço parto natural. Mas se você vai ver de perto, concordo. Não é verdade. Ele meio que, se for escorregando, ele até vai, mas não tem ali o tempo, a disponibilidade e a atenção de conduzir, porque é um processo de escuta. Em que momento que da contração, da dilatação, até para você sair de casa. Foi uma das coisas que
me deixou meio bolada, assim. Tem o Michel Audin, que é um médico francês que foi responsável lá na França pelo renascimento do parto, nos anos 60 de forma natural, lá um estudo longo com o nascimento em banheira, mas não apenas, né? O Otto não nasceu na água, nasceu em casa, mas é um médico que estudou muito esses benefícios do que acontece com a imunidade do bebê quando ele passa pela via vaginal, do ambiente domiciliar também tem essa questão de imunidade, vantagens nesse sentido, mas eu acho que é isso, a gente entender que a cesárea é uma intervenção médica pensada para estar ali à disposição errado, né? Da necessidade, de uma impossibilidade de um parto vaginal. Esse foi o objetivo, foi criado para isso, ainda bem que existe. Mas a gente precisa desmistificar também a questão do parto vaginal, a questão do parto domiciliar e os profissionais envolvidos nisso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, do parto vaginal ser, para além de todo o benefício que a gente sabe, você pare, você não tem o corte, você já pode amamentar, que o seu pós é maravilhoso, nananina. E é verdade. De novo, cada mulher é uma mulher, mas sim, é verdade. Uma hora depois pra mim era esse o benefício. E não, é muito além disso, entendeu? A imunidade e a saúde da sua criança, que para uma mãe, né, é inegociável. E a gente ouve muito da importância do aleitamento materno para essa imunidade, e pouco do parto vaginal como também responsável por essa imunidade e saúde. Ou seja, e eu só descobri isso, olha só, mãe de 2, sentada aqui conversando com o pediatra. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, o quanto é importante. A gente pensa que o bebê, quando nasce, ele tá né, assim, ele tá lá dentro, num ambiente estéreo, né, assim, sem uma contaminação positiva, que a gente tá o tempo todo, né, cheio de... em relação com colônias, né, na gente. Quando ele nasce, é que começa esse processo. Então, essas primeiras horas são fundamentais para isso. Onde você tá, como é esse ambiente que você tá, diz muito sobre qual o caminho dessas colônias formadas aí para a imunidade dele. Volto a dizer que eu também tive um parto vaginal que não foi idealizado, também estudei muito sobre as duas possibilidades, me preparei muito para as duas, estava aberta se fosse necessário, né, para nossa saúde, eu ir para uma cesárea, e eu tive um parto vaginal lindo, assim, que também acho importante depois de tantos relatos. Todas as minhas amigas. Lindo, foi o dia, eu fico toda arrepiada, que foi o dia mais lindo da minha vida, assim, então eu acho que é muito respeitar, mas também que é importante vocês contarem as histórias, porque a gente tem um outro relato de parto super forte da Judy Doni aqui, que ela esticou a corda muito além das possibilidades, né, e se arrepende, e sofreu violência, ela, a bebê dela. Então, assim, esteja atenta a você, o seu corpo, o seu bebê, esteja com pessoas que te defendam nas suas escolhas, mas principalmente estejam olhando pela sua saúde da sua criança, né, antes de qualquer coisa. Eu espero de coração que a gente tenha ajudado um pouquinho no processo de perdão de vocês, com vocês mesmas, assim, de cura, porque falei aqui agora há pouco, mas é verdade, esse espaço aqui a gente trouxe pra gente se curar, e vocês que estão ali do outro lado e agora estão no estúdio com a gente, possam também, que a gente possa se curar juntas aí no caminho, cada uma com a sua história, né? As escolhas que uma mãe toma para a hora do parto devem ser sempre respeitadas, para que nesse momento você se sinta segura e confiante que está tomando as melhores decisões para você e para o seu bebê. A gente espera de coração que esse episódio tenha sido um acalanto para as ansiedades que a gente sente antes de parir. E que você se sinta confiante para entender que não existe jeito certo ou errado. O que existe é o parto que você escolher e puder ter a partir da sua realidade. Nós queremos agradecer a presença da Sophie e da Taeme no episódio de hoje, por terem compartilhado suas histórias e experiências tão únicas e incríveis. Obrigado. E agradecer também a nossa plateia maravilhosa que compartilhou com a gente momentos tão únicos, vulneráveis e verdadeiros. O episódio de hoje chegou a fim, mas a gente tem um encontro marcado na semana que vem. A gente espera vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.